Deus não apenas precisa oferecer, ele precisa também regenerar o homem, para que o homem responda positivamente. Não é assim, pastor Paulo? Então, é complicado essa questão quando a gente vai pegar o texto de Efésios capítulo 2, versículo de número 1, até acho que o pastor Christopher, inclusive, usou essa expressão para dizer que nós estávamos mortos, né? A partir dali a gente não tem condições de trabalhar isso, de aceitar ou esboçar um tipo de reação, é o argumento que o senhor está utilizando. Antes de entrar em Efésios 2, eu vou ler o texto de João capítulo 6, versículo 40. O senhor usou 2 textos anteriores e eu vou usar só para completar o texto que diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, já para começar, que foi justamente aquilo que o senhor falou, claro que não é isso, mas eu vou colocar Paulo contra Jesus. Não é isso, mas eu vou colocar Paulo contra Jesus para mostrar uma aparente discrepância, mas não tem. Mas a gente tem que colocar isso para resolver o BO. A questão é a seguinte: como que eu tô morto e Jesus está dizendo que eu vou olhar pro Pai? Essa é a primeira questão. E como que eu estou morto? Jesus está dizendo para eu olhar para o Pai e crer nele. Se o morto não esboça a reação, se o morto não tem nenhum tipo de atitude, ou Paulo errou ou Jesus estava errado. Prefiro dizer que nenhum dos dois erraram, trabalhando que Paulo foi inspirado e que Jesus é o mestre dos mestres, que não tem pecado, que é o santo dos santos e tudo mais. Agora, quando a gente vai trabalhar Efésios capítulo 2, que Paulo usa a expressão necros, é um adjetivo, então a gente não está falando de um verbo, a gente não está falando de um substantivo, ele usa um adjetivo. E o que é adjetivar? O que é trabalhar o adjetivo no texto aqui? Primeiro, necros é um adjetivo que vai ser derivado do verbo nikis, que significa um cadáver, alguém morto, alguém que não toma as suas impulsões, que tem as suas funções danificadas. E por que ele usa esse adjetivo? Para qualificar o ser humano ali, que por ele mesmo ele não consegue tomar aquela atitude se Deus não o despertar. E é assim que Deus faz, porque o mesmo Paulo vai dizer: o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, quando envia Jesus, segundo João capítulo 3, versículo 16, é para que todo aquele que nele crendo, vou trabalhar o grego aqui de João 3,16, não é crer não, é crendo, uma ação contínua. Então, se eu não acreditar... Peraí, vamos resolver o problema. Deus mostra a salvação para todos? Sim, João 3,16, e Paulo vai deixar isso claro: o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos creem? Não, e é justamente por isso que nem todos são salvos. O que Paulo usa a palavra morto? É para tipificar que o homem realmente com o pecado foi totalmente desconfigurado, e só a partir da vinda do Mashiach é que ele tem condições totais de ser transformado, de ser regenerado, de tomar um banho no sangue carmesim de Jesus, e a partir dali viver uma nova vida. E esse despertamento é uma ação da fé ou da graça? Ou dos dois? Então, porque pastor, há um despertamento. Sim. O que acontece é o seguinte, pastor: a gente entende por toda a escritura que é impossível falar que o homem não tem participação e que ele não esboça nenhum tipo de reação. Por quê? Vou me basear em Jesus, mas se você pegar o Novo Testamento inteiro, eu vou trabalhar João 6,40. Porque leu 44 a vontade, depois, por favor. Leu sim. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para mim... O texto não está falando que Deus força ninguém a olhar, está falando que aquele... né? Uma locução pronominal que diz qualquer um que olhar para o Filho e nele crer. Então também não é só olhar, porque a gente sabe que uma questão de idolatria, as pessoas ficam olhando para Jesus, um Jesus que está teoricamente engessado, e não é esse Jesus. O olhar aqui é participar, é estar com ele. E aí é justamente isso: quem olhar e crer recebe a vida eterna. Então existe uma condicional, e isso não parte de Deus. O que parte de Deus é o despertamento. Filho, a salvação está aqui para todo mundo. Você quer? Não quer? Não vai alcançar. Leu 44, por favor. Claro. Ninguém viu o Pai... 44, aqui ó.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair e o ressuscitar no último dia. Mas é o que eu tô dizendo. O ninguém vir a mim é que Deus não escolhe quem ele quer que venha ou não. Ele coloca pra todos. Não, esse o texto tá falando exatamente o contrário do que você tá falando. Não, o texto tá dizendo o que eu tô dizendo. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, quem leva a pessoa a Jesus é Deus. Então, e Paulo diz que ele leva a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Como você interpreta isso? Não. Aqui, o desejo de Deus que todos sejam salvos é simplesmente que Deus deseja salvar todo tipo de pessoa. É simples. É o que o texto está dizendo aqui. Mas não todos os indivíduos. É muito simples. Agora, aqui, a pessoa não é indivíduo? O tipo de pessoa, não todo indivíduo. Então, reis, escravos, homens, qualquer mulheres, pessoa, um ser humano. Classes, exatamente. Não significa que Deus vai salvar o mundo inteiro, cada indivíduo do mundo. Mas Jesus não morreu para salvar todo o ser humano? Não, Jesus morreu para salvar os eleitos, aqueles que o Pai escolheu. E como o senhor interpreta João 3,16? João 3,16, o amor de Deus é mostrado ao mundo no sentido de que o amor de Deus é mostrado à humanidade. O ser humano foi alvo do amor de Deus, é verdade. Não todos os indivíduos do mundo. Mas aqui, em João 6,44, você tem um problemão para desarmar. É uma bomba atômica isso aqui no seu raciocínio. Porque aqui, eu acho que não. Aqui tem uma promessa. Porque fala: o Pai vai trazer e eu vou ressuscitá-lo. Ou seja, não tem condicional nenhuma aqui. Se acontecer tal coisa, ele ofereceu para todo mundo. Vamos trabalhar a questão da perícope aqui? Então, eu li o versículo 40, pra gente ter esse raciocínio que você colocou, indo pro versículo 44, a gente tem que eliminar o 40. Se a gente não fizer isso, como o senhor interpreta na visão de que o 40 são os eleitos, dizendo que aquele... Porque aqui é uma... Então, eleito, aquele não. Gramaticalmente não. Aquele é qualquer um, é uma locução pronominal. É qualquer indivíduo, mas é verdade. Então, não está dizendo qualquer eleito. Mas diz que são a expressão todos. Eleito diz... aqui diz que são todos. Sim, então aquele a locução pronominal é qualquer um. Então, mas peraí, qualquer um não é todos. E qualquer um não é eleitos, então cabe mais para todos do que para eleito. Não, o contrário. Não, o contrário. Agora, gramaticamente falando aqui, só para não ficar... Gramaticalmente aqui não. Então me explica aquele. Eu acabei de explicar. Mas isso não é explicação. Você está eliminando o versículo 40, que antecede o 44, para colocar a palavra eleito que não está no texto. Onde tem a palavra eleito aqui? Aqui. Aquele é uma locução pronominal que significa qualquer um. Aqui no versículo 40 não tem eleito. E não tem problema nenhum de falar que não tem a palavra eleito aqui. Mas você está dizendo que tem lá no 46, você colocou como eleito. Você acabou de dizer. O que eu estou falando é que a quem Jesus se refere é o que, na teologia do Novo Testamento, nós chamamos de eleitos. É simples entender isso. Não tem eleito agora, aqui no texto. E João 3,16... Deixa eu só ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito... Não, nada disso. Você vai ler na tradução própria? Opa, então vamos lá. Eu vou ler no grego. O senhor conhece o grego? Por favor, então vamos lá. Então leia. Rotus garegepasen rofeoston cosmon roteton uioton monogne edoken ina ropisteuon es auton mi apolefi ai arre zoe aionium. Não existe porquê no texto. Não existe porquê no texto. E todos os ouvintes entenderam perfeitamente, porque todos falam grego e o nosso objetivo, deixa eu traduzir aqui, é clarear ou dificultar. Deixa eu traduzir o texto aqui. É o seguinte, primeiro eu vou traduzir o texto, que eu concluí o meu raciocínio. Não precisa de grego, não precisa de hebraico. Não precisa de grego nem hebraico porque você não sabe. Na sua versão, na sua tradução, você que é simples, você que é humilde, você que não fez um curso superior de grego e hebraico, você pode pegar a sua tradução e entender o que a palavra está falando ali simplesmente. Porque o que nós temos nas nossas traduções são boas traduções. E você pode ler textos de João 6 e entender que é o Pai que leva as pessoas até Jesus. E é o Pai que leva as pessoas até Jesus e Jesus promete que vai ressuscitá-las. Para o pastor PH, o que acontece é o seguinte: Deus quer salvar todo mundo, mas os planos de Deus podem ser frustrados. Os planos de Deus podem ser frustrados. Paulo disse que o desejo de Deus é salvar todos. Curiosamente, Jó 42 fala que ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas não contavam com a astúcia do ser humano. Já diria Chapolin, o Chapolin arminiano, não contavam com a astúcia do ser humano. Deus quer salvar, mas eu tenho mais poder do que Deus. E para chegar a essa conclusão, você não precisa de grego, você não precisa de hebraico, você não precisa de nada. Você precisa só de uma mente criativa, você precisa de imaginação. O pastor PH foi aqui ofensivo, falou que eu não estudei grego. Não, mas o senhor não estudou mesmo, não foi ofensivo. Mas como o senhor sabe que eu não estudei grego? Empatou aí com o Chapolin. Não foi ofensivo. O Chapolin, você nem passou a guerra. Eu te ofendi? Isso daí eu olhei aqui os comentários. Se eu te ofendi, só me
aprofundada. Desculpa, eu não sabia que o senhor tinha. Deixa eu ler os comentários aqui. Eu estudei grego e hebraico, mas o que eu estou falando aqui é que a nossa obrigação, nossa responsabilidade como mestres, não é dar carteiradas de idioma. Não, mas não é carteirada. É mostrar para a pessoa simples que mas aqui eu vou colocar todo o meu conhecimento. Tudo bem, deixa eu ler aqui os comentários e a gente ainda vai pro break. Vamos lá. Bom,